Pessoal, o nosso Mulher Demais está incrível. E a gente tem uma informação muito importante para você. Tem dúvidas sobre herança, por exemplo? Como dividir os bens? Posso contestar o inventário? Filhos de outro casamento também entram na disputa pela herança? Esse é o tema do nosso quadro Seu Direito. A gente está trazendo aqui o advogado Gênesis Honorato para responder todas essas dúvidas. Doutor, bom dia. Obrigada pela participação. Isso é um prazer. Bom dia a todos. Bom, esse é um tema muito importante, que inclusive gera dúvida, né? E você que está em casa pode sim participar do nosso quadro Seu Direito. Como? Através do nosso WhatsApp do Mulher Demais. O número é bem facinho. 991050400. 991050400 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar aí a sua mensagem, porque já o doutor vai responder aqui, tá bom? Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os tipos de herança, né? Tem vários tipos aqui no Brasil. Sim, no Brasil a gente tem uma divisão bem conhecida que é da herança testamentária e da herança legítima. O que é cada uma delas? A herança testamentária, como o próprio nome diz, é aquela herança deixada por meio de um testamento. Existe uma limitação legal para você fazer um testamento e deixar os bens em herança, se acontecer de existirem determinados herdeiros. O outro tipo de herança, digamos assim, a subsidiária, é a herança legítima. Essa herança legítima é disciplinada pelo Código Civil e ela é destinada para os herdeiros que a gente chama de necessários, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, certo? Então, existe hoje no direito brasileiro esses dois tipos de herança, a testamentária e a legítima. E quais os direitos justamente desses dois públicos específicos? Certo. A lei, ela visou proteger alguns herdeiros, como eu falei. Então, ela limitou, se você tiver descendentes, ascendentes ou tiver cônjuge, a lei limitou que você só pode fazer testamento até 50% do seu patrimônio, certo? Para proteger os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, certo? Então, você tendo esses herdeiros, você faz metade por meio de um testamento, doando para quem você quiser. A outra metade fica reservada para esses herdeiros necessários. Então, a lei, ela protege ali o núcleo mais essencial da família, né? Como eu falei, e ela depois dá a faculdade para a pessoa fazer um testamento e dispor de metade dos seus bens para quem ela quiser. Então, é dessa forma que é organizado os direitos de cada um. Bom, o senhor explicou muito bem, e aí eu queria entender um pouco mais sobre isso. Eu vou dar um exemplo. Tá. Perto da minha casa tem uma outra casa que é de herdeiro. E aí, olha, anos e anos, e a casa tá lá. Parte dos herdeiros, eles querem vender a casa, e parte dos herdeiros não querem vender, ainda não se pronunciaram, enfim, por isso está lá fechada há anos e anos naquela disputa. Pode haver alguma ação, por exemplo, daquela parte que quer vender a casa contra a outra parte que não quer vender? Existe isso? Isso é discutido no próprio inventário, sabe, Letícia? Então, o que acontece? É comum que haja, principalmente quando há apenas um bem. Uma parte dos herdeiros querem vender, o outro não. O que acontece? Em algum momento do processo de inventário, o juiz vai ter que encerrar o processo. O processo não vai ficar eternamente. Então, o que acontece geralmente é que esse imóvel ele fica ali em nome dos herdeiros para posteriormente eles discutirem como é que vai fazer. Se um vai comprar a parte do outro, se vão todos vender, etc. Ou se o bem vai ficar ali como uma espécie de condomínio para todos. Aí, mas isso é discutido no próprio inventário. E como é que é feito esse cálculo, então? Por exemplo, determinado filho tem o direito a uma parcela maior ou não? Existe alguma base de cálculo para que isso seja de fato dividido? Existe sim. A lei ela discrimina exatamente quanto cada um vai levar ali, certo? O que acontece, como é que a gente analisa? Uma pessoa faleceu, deixou determinado patrimônio. Era casada. A depender do regime de bens, ela deixou aquilo que a gente chama de meação, que metade vai ser destinado para o cônjuge. Então, se tiver meação, o cônjuge vai levar metade já. A outra metade vai ser dividida ali entre os demais herdeiros. Para filhos, cada filho recebe exatamente uma cota semelhante à do outro. Então, é partilhado da mesma forma, igual entre filhos. Dessa forma.
Olha aí, importante demais, tá? E reforçando, se você tem alguma dúvida sobre este assunto, manda lá um WhatsApp pra gente. O número tá passando aqui na sua tela, é bem fácil. 991050400. Já a gente vai estar respondendo esses questionamentos, tá? Agora, existe alguma possibilidade, doutor, de contestar uma herança, por exemplo, de contestar esse bem? Vamos lá, uma determinada parte, ela achou que a outra foi mais beneficiada que ela, por exemplo. Existe essa possibilidade de contestação? Sim, existe. Existe, inclusive, até mesmo depois do inventário. Então, vamos pressupor que os herdeiros entraram com a ação de inventário para fazer ali a partilha. Um ficou de fora, por exemplo, que às vezes acontece, de um herdeiro ficar de fora. Existe hoje, na lei brasileira, uma ação específica para contestar isso. Tá? A gente chama de petição de herança, por exemplo, né? Então, é possível contestar. O ideal é que já se encerre o inventário com tudo pronto. Mas, às vezes, acontece de ficar aqui um percentual maior que o outro, e aí pode sim ser objeto de contestação, perfeitamente. Tá aí, importante demais, tá? A gente vai tratar sobre esse assunto, estamos tratando, na verdade, sobre esse assunto e entendendo um pouco mais sobre esse tema tão importante e necessário. Doutor, eu queria só dar uma pequena pausa, que a gente tem um recado aí especial para o nosso telespectador. Já a gente volta sobre esse assunto, tá bom? Combinado?